Graça e paz a todos. Todo mundo feliz? Amém, glória a Deus. Só um minutinho para eu ver se eu ajeito aqui, viu? Amém, irmãos. Mais uma vez aqui, incumbido dessa missão de trazer a mensagem, o Evangelho de Cristo, a sua amada noiva, e mais uma vez uma honra muito grande e também objeto de muito temor e tremor estar nessa responsabilidade. O texto que nós vamos nos ater hoje se encontra na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 12 a 17. 1 Timóteo 1, 12 a 17. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, em algumas versões, longanimidade, usando-me como exemplo para aqueles que haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez nessa noite, agora pela mensagem. Senhor meu Deus, na Tua presença, eu quero, Pai, Te agradecer por esse culto, por tudo que o Senhor já falou aos nossos corações até aqui, através dos louvores, através das orações que fizemos, Pai. Muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Muito obrigado por nos trazer aqui em segurança. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Eu Te peço mais uma vez que o Senhor tenha de misericórdia da minha vida. Sei que sou falho, sei que sou indigno de estar aqui nessa posição, Pai. Mas aprove ao Senhor me colocar aqui. Então, Te peço que me use, que me capacite, que traga à minha memória tudo aquilo que estudei e que, através da minha vida, o Teu nome seja glorificado nessa noite. Esse é meu desejo, minha oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes da gente adentrar mais precisamente nesse trecho aqui que nós lemos, eu queria trazer algumas informações a respeito do contexto que essa epístola aqui ela foi escrita. E como todos nós sabemos, essa carta ela é de autoria do apóstolo Paulo e foi endereçada a seu filho na fé e discípulo Timóteo, que era um jovem líder cristão, companheiro de missão, de muitas missões que esteve com Paulo, e que naquele momento ele estava à frente da igreja de Cristo, em Éfeso. E essa epístola provavelmente foi escrita ali entre os anos 62 e 66 depois de Cristo, após a primeira prisão de Paulo em Roma, como está relatado ali no final do livro de Atos. E foi redigida durante o momento que Paulo estava em liberdade, antes da sua segunda prisão, que resultou na sua posterior execução.
e muitos estudiosos indicam que ela tenha sido escrita numa região ali da Macedônia. Paulo estava na Macedônia, enquanto Timóteo estava ali em Éfeso, liderando aquelas pessoas, liderando aquela comunidade cristã. E o motivo dessa carta, da escrita dessa carta, está diretamente ligada a um problema que a igreja de Éfeso estava enfrentando nesse contexto. Falsos mestres estavam inseridos ali na igreja, disseminando heresias, e além desse problema, haviam alguns conflitos e desafios internos, relacionados ali à organização da liderança, à qualificação dos líderes e a forma de lidar com diferentes grupos dentro daquela comunidade, como viúvas, idosos, ricos. E nós vemos, se você tiver a oportunidade de ler essa carta em casa, Paulo tratando e falando com Timóteo exatamente sobre esses assuntos. E o que eu queria me ater hoje e falar um pouco dentro desse contexto é sobre os falsos mestres que Paulo ele tem que lidar na escrita dessa carta, e ele exorta o jovem ainda Timóteo a combater. E esses falsos mestres, nessa epístola, são os que conhecemos como judaizantes. Acho que alguns já ouviram falar. E esses judaizantes nada mais eram que judeus ou cristãos de origem judaica, e eles defendiam que a guarda da lei de Moisés ela era necessária para que as pessoas pudessem ser plenamente aceitas em Deus. Isso incluía a circuncisão, as restrições, todas aquelas restrições alimentares da lei, a guarda do sábado e entre outras coisas. E com isso, nos versos anteriores ao que nós lemos, no verso de 8 a 11, Paulo ele vai falar com Timóteo sobre o uso correto da lei. Ele vai afirmar que a lei é boa, desde que usada da maneira apropriada. E nós sabemos que a maneira apropriada do uso da lei, ela serve para revelar o nosso pecado, a nossa condição como pecador. E não como aqueles judaizantes afirmavam, como um meio de alcançar uma justiça própria, de tentar cumpri-la para aí sim alcançar a salvação. Paulo vai falar que a lei funciona para o salvo como um modo de agradecer a Cristo pela salvação que Ele já nos deu. E tendo em vista esse breve contexto e os assuntos também abordados por Paulo nessa carta e anteriormente, eu queria agora, juntamente aos irmãos, à luz das Escrituras, observar os versos de 12 a 17, e aqui inicialmente do 12 ao 14. Vamos ler novamente do 12 ao 14. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me ao ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Irmãos, aqui após ter exposto tudo isso que eu falei, sobre o verdadeiro sentido da lei e a relação do salvo em Cristo com ela, agora nós vemos o apóstolo Paulo expressando uma profunda gratidão a Deus pela sua salvação e conversão. E se você observar bem nesse verso, ele também faz um contraste muito marcante entre a graça que o alcançou e a sua real condição antes de ser encontrado por essa graça. E a gente sabe que no momento da conversão de Paulo, quando ele estava ali no caminho para Damasco, a graça de Deus o confrontou e o transformou completamente. Ele, que partia ali com o coração cheio de ódio e os olhos cegos espiritualmente, foi alcançado pela gloriosa graça de Cristo e caiu ali por terra. E naquele momento, meus irmãos, o perseguidor, ele se torna perseguido por amor ao Evangelho. E o inimigo da cruz se torna um dos seus maiores pregadores. E
Ainda nesse verso 12, é notável também que, como Paulo, ele expressa a sua gratidão ao Senhor por 3 benefícios inseparáveis e muito claros aqui nesse verso. Primeiro, por ter recebido força. Segundo, por ter sido considerado digno de confiança e por ter sido designado ao ministério. E esses 3 benefícios aqui, eles ocorrem simultaneamente no momento da sua conversão, conforme a gente lê também lá em Atos 9. E é importante que a gente entenda que essa força aqui que Paulo recebeu, e que ele se mostra muito grato, não era uma força humana, mas celestial, vinda diretamente de Deus, que o capacitou para uma missão árdua e repleta de sofrimento. E quando ele fala aqui também ser considerado fiel, Paulo ele não está falando aqui se referindo a um mérito próprio ou a um mérito passado, mas também a capacitação divina. Deus, quando ele alcança Paulo, ele não viu apenas quem Paulo era, mas quem Paulo se tornaria por intermédio da sua graça. E, em último lugar, enquanto ao ministério, Paulo, a gente sabe que ele era um perseguidor do Evangelho, como ele mesmo relata aqui. E ele não se ofereceu ao apostolado, mas ele foi chamado, comissionado e enviado por Deus. Prosseguindo, aqui no verso 12, nós vemos o apóstolo Paulo usando um adjetivo aqui, que aprofunda mais esse contraste que ele estava fazendo aqui. Paulo vai descrever a si mesmo como perseguidor. E interessante que essa palavra perseguidor, no original grego, ela não indica apenas a intenção de perseguir, como alguém segue uma pessoa, mas indica a intenção deliberada de causar dano. Essa palavra também pode ter o sentido de caçar ou perseguir com hostilidade. Ou seja, uma perseguição intencional, persistente e agressiva. Quando Paulo usa esse termo aqui, meus irmãos, ele está se identificando como alguém que não apenas se opôs ao cristianismo de uma forma intelectual, mas como um inimigo ativo e implacável da fé. E essas palavras do apóstolo Paulo aqui, sobre a sua conversão, nós podemos ver que confronta diretamente as filosofias daqueles judaizantes que nós falamos no começo aqui da mensagem. Ao se colocar como blasfemo, perseguidor insolente, Paulo declara que a sua salvação, ela não se deu por cumprimento da lei ou por mérito pessoal, mas exclusivamente pela misericórdia divina. Paulo, aqui nesse verso, ele destrói a base do legalismo judaizante. E é interessante também que, apesar de se colocar nessa posição, Paulo reconhece também que a sua antiga vida, marcada pelo pecado, ela não o desqualificou do amor de Deus. Muito pelo contrário, ela serviu ainda mais para destacar a misericórdia, a profundidade da misericórdia divina, que se manifestou sobre ele ali naquele momento. E, como veremos mais a fundo nos versos seguintes, ele vai continuar falando sobre isso. E eu creio, meus irmãos, que todos nós, em algum momento, podemos nos identificar com esse testemunho de Paulo. Nós não fomos salvos pelo nosso próprio mérito, mas apesar da nossa ignorância, incredulidade e pecado. Agora no verso 15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Agora no verso 15, a gente vê Paulo fazendo uma proclamação e uma declaração fundamental da nossa fé. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. E ele coloca aqui isso não apenas como uma verdade que deve ser crida, mas perceba que ele diz que ela deve ser abraçada com plena confiança, em algumas versões também aceitação, pois isso é o firme fundamento do Evangelho revelado por Deus. Outra coisa, a salvação aqui, ela não é uma possibilidade oferecida a um homem,
ao homem, mas um propósito eterno de Deus, realizado na pessoa de Cristo, conforme decretado, meus irmãos, antes da fundação do mundo. Paulo aqui está afirmando também que o mundo, esse mundo em que vivemos, ele é composto por uma classe de pessoas, pecadores, em sua totalidade. Todos os habitantes da terra, meus irmãos, eu, você, somos pecadores e, consequentemente, estávamos perdidos e éramos carentes de um Salvador. Essa é a verdade que Paulo está afirmando aqui. Assim como o próprio Paulo afirmou aos Romanos, em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ao refletirmos aqui sobre essas informações e essas verdades e afirmações que Paulo está nos trazendo, a gente, mais uma vez aqui, é lembrado que a vinda de Cristo ao mundo, a sua primeira vinda, a sua encarnação, não teve como propósito principal curar leprosos, dar vista aos cegos, transformar água em vinho, todos os outros milagres que nós sabemos, multiplicação de pães e peixes, não. Embora ele tenha realizado todos esses milagres pela sua graça e pela sua misericórdia, o objetivo central da vida de Cristo foi outro: oferecer-se como sacrifício perfeito e eterno, pagando pelo preço pelos nossos pecados. Esse é o verdadeiro propósito, irmãos, da encarnação, da primeira vinda de Cristo: reconciliar o ser humano com Deus por meio da cruz. E essa verdade aqui, dita por Paulo, ela não é dita só por ele. Todo o colégio apostólico refletia essa verdade. E um dos exemplos também é o apóstolo João, quando ele diz em João 3,16. Alguns teólogos vão colocar esses versículos como versículos irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E também pelas palavras do próprio Cristo, em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ainda nesse verso 15, às vezes pode nos passar despercebido, mas essa afirmação que Paulo faz, quando ele diz que Cristo veio ao mundo, ela é carregada de um profundo significado, irmãos. Paulo aqui ele não está apenas fazendo uma referência histórica à encarnação, mas ele está proclamando uma verdade teológica transformadora. Como sabemos, o Verbo eterno, o Filho de Deus, sem mácula e sem pecado, entrou voluntariamente em a nossa realidade, uma realidade marcada pelo pecado. Ele se fez carne, assumiu forma de servo e habitou entre nós. Aquele que é justo e santo, ele escolheu vir ao encontro de um mundo caído, e não para condená-lo, mas para redimi-lo. E o peso dessa declaração se torna muito mais evidente quando a gente se lembra que Paulo, ele era um ex-fariseu, né? Paulo era um fariseu, ele tinha a origem judaica. E, irmãos, para um fariseu, manter-se separado dos ditos pecadores era um sinal de pureza. Os marginalizados, os impuros, como vemos em muitas passagens, eram desprezados e vistos como indignos da comunhão com Deus. E Paulo fala que Cristo aqui rompe com toda essa lógica. Ele não apenas se aproxima dos pecadores, mas ele os acolhe, os perdoa e os transforma. Ele come com eles, toca os impuros, mas também os chama para uma nova vida. Ainda nesse verso, por fim, ao dizer que é o pior dos pecadores, Paulo ele não fala aqui uma falsa modéstia, como muitas vezes, não sei vocês, irmãos, mas eu acabo falhando nisso. Mas Paulo fala com a consciência real e profunda da gravidade do seu pecado. E esse reconhecimento aqui, irmãos, não é algo moral, ou apenas moral, ou um pensamento, uma consciência meramente humana,
mas ela é fruto apenas da iluminação do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aqui nós vemos um retrato claro da depravação total de Paulo. Mesmo que sendo um religioso, ele estava morto espiritualmente, era cego e inimigo de Cristo. Apesar de ser um judeu profundo conhecedor da lei, ele deixa claro aqui que nem mesmo esse passado, como conhecedor da lei, o aproximou de Cristo. Pelo contrário, foi apenas a intervenção da graça que o salvou, transformou e enviou. É muito importante, irmãos, que entendamos que o evangelho que nós cremos, ele não é uma escada para os moralmente bons chegarem a Deus. Não. Ele é a notícia de que Deus desceu até nós, em Cristo, para salvar os completamente perdidos. Paulo aqui, ele proclama que a salvação é do Senhor, iniciada, sustentada e consumada por Ele, para a glória de seu próprio nome. Vamos ler o verso 16, mais uma vez. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que haveriam de crer para a vida eterna. Paulo aqui nesse verso, ele reconhece que a sua conversão, acima de tudo, ela foi uma manifestação da longanimidade de Cristo. Um testemunho vivo, irmãos, do que Deus é capaz de fazer, até mesmo ao pior dos pecadores. Essa obra aqui, ela não é fruto de livre-arbítrio, como já falamos, não é fruto de esforço humano, mas a pura expressão da misericórdia divina. E Paulo afirma aqui também que ele foi salvo para que Cristo fosse publicamente glorificado através da sua vida, como testemunho transformador, ou do poder transformador do Evangelho. A longanimidade, a paciência de Cristo, aqui revelada na vida de Paulo, ela também é uma expressão clara da soberania de Deus dentro do plano de salvação. Deus, em sua infinita paciência, Ele determinou suportar o pecado dos eleitos até o tempo oportuno em que sua graça o chamaria. E essa paciência também, ela não é uma paciência passiva, mas ela é ativa e intencional, fundamentada no decreto eterno de Deus. Assim, a longanimidade de Cristo, ela não é apenas a espera divina, mas é a certeza divina de que o seu plano se cumprirá. E também a fé daqueles que haveriam de crer, os eleitos de Deus, nós, eu, você, conduzidos à soberana vontade e à vida eterna, encontrarem em Paulo um modelo vivo da paciência e da suficiência da obra de Cristo. Paulo aqui, ele usa a palavra exemplo, aqui no verso 16, e mais uma vez no original grego, essa palavra exemplo, ela tem um sentido de protótipo, ou seja, ela é um modelo representativo do que Deus fará com todos que vierem a crer. Assim, perceba que Paulo aqui, ele fala com plena confiança e convicção na eficácia da obra redentora de Cristo. Ele aqui não dá lugar a dúvidas, especulações, mas declara com convicção que essa obra foi consumada. Ele tem certeza que todos que Cristo morreu, por todos que Cristo morreu, sem falta, serão alcançados pela sua graça, e que nenhuma gota do sangue derramado naquela cruz foi em vão. Além disso, irmãos, é necessário que entendamos com clareza que a graça que alcança e que perdoa pecados, que torna digno o indigno, é também uma graça que transforma. O apóstolo, ele está usando aqui a sua própria vida como exemplo, e olhar para esse exemplo, ao olhar para esse exemplo, nós compreendemos que é impossível ser alcançado por tão grande graça e permanecer o mesmo.
Dessa forma, nós contemplamos aqui que a redenção é um ato soberano de misericórdia, em que Deus toma o pior dos pecadores e o transforma em um instrumento para a sua glória. Entrando no verso 17, ao Rei Eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam a honra e glória para todos sempre. Amém. Após expor tudo isso que nós tratamos até aqui, Paulo, nesse momento, nesse verso, entra no que é conhecido como, no momento conhecido como doxologia. Acredito que alguns dos irmãos já tenham ouvido falar disso. E doxologia nada mais é que um momento de ação de graças que um autor bíblico tem ali, após expor verdades como essa que vimos, sobre a salvação e a redenção. E é uma característica vista em muitos escritos de Paulo, não só esse momento de ação de graças. E Paulo aqui convida Timóteo e também aos Efésios a dar a honra e glória a Deus, aqui na eternidade, pelo século dos séculos. Analisando esse versículo mais a fundo, nós vemos Paulo aqui ressaltando 4 características divinas. Ele descreve Deus como Rei eterno, Deus único, imortal e invisível. E essas características, elas nos trazem algumas implicações teológicas claras. Ao descrever a pessoa de Deus como Rei eterno, Paulo usa uma expressão que revela a soberania de Deus acima de tudo, tanto dos governantes, reis, quanto do tempo. Tudo que existe está sobre o domínio e sobre o controle do eterno Rei e governante desse universo. Quando Paulo usa Deus único, aqui ele revela uma verdade que todos nós sabemos, que há apenas um único Deus. Diferente da maioria das falsas religiões daquela época também, nesse contexto aqui dos Efésios, a gente conhece também a questão politeísta daquela região, eles adoravam vários outros deuses. E Paulo aqui ataca esse tipo de prática, falando que existe um único Deus. E como todos nós sabemos, essa verdade, ela não é defendida apenas por Paulo, mas em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. E eu queria ler aqui aos irmãos, mais precisamente, Deuteronômio 6,4. A palavra diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Imortal, Paulo aqui coloca Deus como imortal, e isso mostra, essa imortalidade, mostra que Deus está fora da ordem da criação. Tudo que é vivo aqui no nosso mundo, nasce, cresce, envelhece e morre. E diferente de tudo isso, Deus permanece imutável, Ele não envelhece nem morre. Ele é a fonte da vida, meus irmãos, Ele não depende de nada para existir. Invisível, como nós sabemos e estudamos no nosso discipulado, na segunda apostila, Deus é um Deus que nós não o vemos fisicamente. Porém, apesar de ser um Deus invisível e transcendente, Ele é o Deus imanente. Vemos a sua obra através das vidas que são alcançadas pela sua graça. Um Deus invisível que se comunica conosco através da sua criação, através da revelação da sua palavra e de maneira pessoal e relacional, como também se revelou ao mundo na pessoa de Jesus, o Cristo. E ao vermos a realidade que Paulo ele expõe aqui, não só nesse trecho, mas desde o verso 1, percebemos e contemplamos a obra redentora de Cristo. Quando fazemos isso, não nos resta outra coisa a não ser o exaltar, o louvar e bendizer o seu nome. Nossa vida como um todo, meus irmãos, deve ser uma doxologia. À medida que vivemos, percebemos o quão Deus é misericordioso conosco,
como Ele não nos pune e não nos dá aquilo que merecemos, apesar do nosso pecado, como foi exposto aqui essa noite. Caminhando aqui para o fim, eu queria trazer aos irmãos três breves aplicações práticas. E ao falar isso, irmãos, saibam que, como sempre, eu não estou aqui isento dessas exortações, muito pelo contrário. Eu sou aqui o primeiro a recebê-las. Espero que, assim como o Senhor falou ao meu coração com essa mensagem, Ele também fale ao coração de vocês. E a primeira aplicação: não desista daqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo. Como vimos durante todo esse sermão, através da vida do apóstolo Paulo, irmãos, ninguém está fora do alcance da graça de Deus, independentemente da quantidade ou da gravidade dos pecados que comete. Então, que perseveremos na pregação do Evangelho, na oração pela vida daqueles que o Senhor ainda não alcançou. E que oremos para que o Senhor, em sua soberana graça e misericórdia, alcance aqueles que a Ele apraz. Segunda, use o seu passado como testemunho do que Deus fez. Isso aqui é um assunto bem, assim, às vezes delicado, porque nós vemos muitas pessoas, às vezes cristãos, falando do seu passado das coisas que fazia muito com um motivo de orgulho, né? Não, eu fazia isso, eu bebia, eu me prostituía, e eu fazia isso, tal. E muitas vezes a gente vê até um certo prazer ali na pessoa de falar esse tipo de coisa. Mas como vimos aqui, Paulo, ele usa o seu passado de graves pecados para testemunhar e glorificar a Deus pela grande longanimidade e graça que o atingiu. O passado que antes era motivo de vergonha, agora é um instrumento para inspirar e ensinar os outros. E que assim também sejamos, irmãos, que nos utilizemos do nosso testemunho para atestar o poder transformador da graça que nos alcançou. Seja grato, terceira e última, seja grato por tão grande graça que recebeu. Que reconheçamos, irmãos, que tudo que temos e somos vem de Deus. E esse reconhecimento, ele deve nos levar a viver com gratidão e reverências contínuas. Devemos cultivar uma vida, não apenas nesse momento. Nesse momento, como muitos pregadores que sobem e já subiram aqui, é muito fácil. É muito fácil eu chegar e demonstrar minha gratidão a Deus num momento de culto público. Mas que as nossas vidas, nossas ações como um todo, sejam uma demonstração que somos gratos a Deus pela graça que recebemos. Muitas vezes nós somos gratos por muita coisa. A gente é grato por um carro, por um apartamento, por um recurso. Mas poucas vezes a gente é grato por Deus ter mudado a nossa vida, ter nos transformado, ter nos tirado de onde ninguém conseguiria tirar. Então, que essa gratidão, ela seja mais vista na nossa vida e não apenas com as nossas falas, mas principalmente com as nossas atitudes. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e gostaria de orar nesse momento, juntamente aos irmãos. Vocês podem se colocar de pé, nós vamos louvar depois também. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado por cada ensinamento. Muito obrigado, Pai, por nos mostrar, pelo testemunho de vida do apóstolo Paulo aqui na sua conversão, nos mostrar que não há ninguém que seja indigno o suficiente de ser alcançado pela Tua graça. Então, muito obrigado, Pai, por ser misericordioso em nossas vidas,
Muito obrigado por ter nos alcançado. Muito obrigado, Pai, por ter nos tirado de onde nós não conseguiríamos sair, Pai, pelo nosso mérito, mas apenas pela Tua graça, pelo Teu socorro. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor coloque em nosso coração um ardente desejo e vontade de proclamar a Tua palavra. Aqueles que ainda não a conhecem, aqueles que já escutaram, mas ainda não foram alcançados pela Tua graça. Nos ajuda, meu Deus, a nos manter em oração por essas pessoas, que assim como o Senhor fez em nossas vidas, que assim como o Senhor fez na vida do apóstolo Paulo, o Senhor os alcance, o Senhor os transforme, o Senhor mude por completo a sua vida, Pai. Por mais que aos nossos olhos humanos possa parecer difícil, mas sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. Nada, Pai, nada é difícil ao Senhor. Apenas se o Senhor quiser, o Senhor realiza. Então nós te pedimos que nos ajude a ser instrumento do Teu Evangelho, Pai. Esse é meu desejo, minha oração. Te peço que o Senhor aplique, Pai, essa palavra aos nossos corações, a começar pelo meu, Pai. Sou carente da Tua graça e da Tua misericórdia. E te peço, meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Assim que eu te oro, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.